China e Estados Unidos encerraram sua guerra comercial. Enquanto Washington se compromete a suspender uma série de medidas restritivas à importação de produtos chineses, a China facilitará a exportação de terras raras aos Estados Unidos, necessárias para a obtenção de vários metais estratégicos. O que isso quer dizer? Será que acabou essa guerra comercial? Vamos ver isso agora no Plantão do Meteoro. Muito bem, a gente começou o ano aí cheio de taxas pra lá, guerra pra cá. Vou trazer a Sofia Labanca para esclarecer esse assunto, mas antes, deixa eu lembrar para vocês, o arroba da Sofia tá ali, arroba lente vermelha, você segue a Sofia e vê fotos de bichinhos fofinhos pela lente da Sofia. E o meu arroba aqui, arroba lu.junior, tem um monte de besteira lá também. Vamos lá, Sofia. Vamos lá, Lúcio. O Trump anunciou ontem, dia 26, que tinha fechado um acordo com a China e que estava muito próximo de fechar um acordo semelhante com a Índia. Só que ele só falou isso. Só isso. Não falou mais nada. Tipo, que acordo? Por quê? Como? Quando? Sobre Onde? o quê? X. Daí acabou caindo no colo dos subordinados dele explicar que diabos de acordo era esse. Vamos lá para a CNN Brasil. Donald Trump viu espertamente ontem, Elisa, fez assim, só fez soltar a informação. Fechamos acordo com a China, mas não tinha Mas não dado explicou detalhe nada? de quê. Não é possível. Falou e saiu correndo. Aí coube ao secretário dele de comércio vir lá e explicar melhor do que se tratava. Foi um acordo fechado em relação às terras raras. Lembra daqueles minerais raros que são utilizados na produção de armas militares e também, enfim, de aeronaves e tantas outras coisas, chips semicondutores e tantos outros produtos, né, que são utilizados para a fabricação, esses produtos, esses minerais raros são utilizados para a fabricação de diversos produtos importantes. Porém, os Estados Unidos têm uma dependência muito grande dessas terras raras da China. A China, Elisa, que ela domina praticamente toda a produção global de terras raras. Eu estou falando aí, inclusive, de dados da própria Agência Internacional de Energia, que estima que a China é responsável por cerca de 61% de toda a produção de terras raras no mundo e 92% do processamento. Esse, inclusive, tem sido nos bastidores, né, um dos motivos que a galera está especulando, que tem realmente, que foi o que motivou Donald Trump de também chegar lá e começar a colocar todas essas barreiras comerciais. Porque, no final, os Estados Unidos não aceita que a China seja ali dominante em alguma situação. Esse é um ponto. E a China avançou. Aí, então, gente, não dá para ignorar a importância dessas terras raras ali 61% é coisa, hein, Sofia? É muita coisa, não, e eu digo o que se extrai delas, esses metais raros que são extraídos delas, são usados em quantidades muito pequenas, mas em praticamente tudo que a gente usa hoje. Do jeito que ela falou ali, armas, aviões. Gente, qualquer eletrônico, literalmente qualquer eletrônico que tenha um chip dentro, qualquer eletrônico que tenha uma tela de touchscreen, está usando os metais de terras raras. Hoje, qualquer coisa tem um chip dentro. Hoje, qualquer coisa tem uma tela touchscreen. Então, do seu celular até o seu carro, a sua geladeira, hoje em dia, até meio que tudo tem essas metais de terras raras. Em pequena quantidade? Sim, pequena quantidade, mas são necessários. Não existe um país viver sem isso. E daí, quando você tem a China dominando tudo isso, realmente fica complicado para os Estados Unidos. E o que a China fez? Enquanto o Trump ia subindo, escalando, não, 104, 145, 245% de taxa. A China, ela subiu até um certo ponto e daí chegou uma hora ela simplesmente falou, não vou mais subir. Virou para o lado de dentro do país e falou, olha, a partir de agora, qualquer empresa que for exportar terras raras ou os metais de terras raras vai ter que conseguir uma autorização especial. Você está querendo exportar para os Estados Unidos? Nós não damos a autorização especial para você. Checkmate. Acabou.
Até se os Estados Unidos resolvessem entrar numa guerra contra a China, eles não iam conseguir entrar em guerra contra a China se eles não tivessem os metais e terras raras. Porque os equipamentos militares, todos os metais e terras raras. Então, assim, acabou. Acabou. E daí agora foi feita esse acordo que Estados Unidos tiram todas aquelas taxas e a China volta a liberar exportação de terras raras para os Estados Unidos. Sim, Trump arregou. E olha, ali primeiro foi o secretário do Comércio dos Estados Unidos que trouxe a informação que tinha sido feito, mas vale destacar aqui, a China confirmou. China confirma que alcançou o acordo comercial com os Estados Unidos. Então, já está confirmado aí pelos dois lados de que esse acordo foi alcançado. E eu vou dizer para você, Lúcio, que o Trump estava desesperado com isso, porque não era só a China que ele estava pressionando com relação às terras raras. O Trump também estava pressionando o Zelensky com relação a terras raras. É uma notícia mais antiga, de março desse ano, mas vale aqui destacar. Trump ameaça Zelensky sobre acordo de terras raras. Para quem não lembra disso, Trump, enquanto o Zelensky estava pedindo, por favor, me mande armas, por favor, me mande armas, por favor, me mande armas, o Trump estava olhando para o Zelensky, mandou arma sim. Se vocês admitirem que vocês têm uma dívida bilionária com a gente, por empréstimos que nós fizemos durante o governo Biden, sendo que o Biden falou que isso não era empréstimo, que ele estava dando. Mas se você assumir que tem essa dívida milionária com a gente e pagar essa dívida com metais e terras raras, a gente manda armas. Então, como não funcionou muito bem com o Zelensky, aparentemente o Trump teve que ceder e fazer o acordo com a China. Basicamente, a linha do tempo foi a seguinte, né, Sofia? Tá tudo normal, Trump aumenta a taxa, China também aumenta a taxa, Trump aumenta mais, China fala, então não tem terras raras, Trump vai lá, diz que fechou um acordo, tira as taxas, a China volta a oferecer as terras raras. Ou seja, voltou para estacar zero. Exatamente. Aí tem a guerra de narrativa, né? Aí o Trump vai falar, não, porque eu fiz um acordo com a China. Basicamente voltou como estava lá no começo. É basicamente isso. Ah, deve ter ali um acordo diferenciado, né? Alguma outra coisa, uma taxinha ou outra, alguma coisa diferente. Mas basicamente, assim, a grosso modo, voltou como estava antes com o Biden. Simples assim. Né? É óbvio que ele, com as suas táticas de negociação, né? Que ele tem aqueles livros lá que ele usa como táticas de negociação, como se o país fosse um negócio, um empreendimento dele, né? Que não é uma boa também, né? Porque ele já faliu o cassino, inclusive. Não sei como uma pessoa consegue falir um cassino. Mas todas aquelas táticas que ele usa, né? Ele vai tentar jogar essa narrativa como se fosse uma vitória dele. Mas a gente sabe que não é, né? A gente sabe que não. Ele arregou. Arregou e arregou bonito. Ficamos por aqui, Sofia? Ficamos por aqui. Então, ó, deixa o seu comentário aí, #LaranjãoArregão nos comentários, tá certo? E na tela para você QR Code para se tornar membro do Clube do Fim e ter acesso a conteúdo antecipado e exclusivo, hein? Vou deixar na tela aí, ó. Um abraço.